Quando a gente começa a se conectar também com pessoas que conseguiram, porque às vezes a gente vai pedir conselho isso te pra encoraja. aquele que não conseguiu, Isso né? te encoraja. E aquele que não conseguiu, ele te diz que não é possível. Mas sabe uma coisa que eu queria estar te perguntando, Maicon, porque também você me deu só um spoilerzinho de como começou essa história do estúdio. Porque nós atravessamos um período que foi, acho, assim, no mínimo muito estranho, digamos assim, que foi o período da pandemia. Sim. Para todo mundo. Eu, particularmente, fiquei estática, chocada, em transe, porque eu achava que ia passar em 30 dias, em 60 dias, e assim foi. O meu escritório ficou fechado por 1 ano, eu já tinha uma certa estrutura digital, eu não me assustei, mas eu paralisei. Eu fiquei contando, assim, com a minha estrutura digital, que continuou funcionando, os cursos online, os atendimentos, etc e tal, mas ainda assim fiquei paralisada com a situação. Mas me parece que você não. Você começou a colocar em ação uma ideia, que é a ideia que se transformou num negócio. E como é que foi isso pra ti? É interessante também, porque eu comecei a ideia do podcast antes de saber do boom dos podcasts. Na verdade, em 2008, eu gravei um podcast, porque antigamente podcast era de áudio, né? Era só áudio. Isso existia. Eu gravei áudio. via Skype sobre música, uma vez, foi lá, nem lembro, porque quando faz muito tempo. Aí, em 2000 e... acho que foi no ano da pandemia, já tinha entrado a pandemia, mas eu não tinha ouvido esse formato aqui que a gente tá, o Flow, que foi, eu não conhecia. A minha ideia qual era? Fazer um negócio tipo Danilo Gentili. Como eu sempre gostei de contar piada, sempre tive muito amigo músico, a minha ideia era fazer... Aí eu comecei a fazer eu tinha um estúdio de música, aconteceu muita bizarrice no estúdio, sempre tinha um louco lá, uma loucura. Mas estúdio de música sempre tem, né? Sempre. Aliás, o artista, todo artista tem uma loucurinha, né? Eu comecei a fazer uns vídeos ali, tentando contar ali umas histórias e tal. Digo, pô, eu vou fazer Aí remonta a história, porque qual era a minha ideia? Era uma mesa de café com algum amigo músico contando história de música. Aí eu tinha uma mesinha de vidro lá em casa, botei o cara do meu lado, até naquelas cadeirinhas vermelhinhas que estão ali, nas poltronas. Já tinha 2 câmeras da foto, né? E aí eu fazia tudo sozinho. Mas eu não conhecia, a minha ideia era tanto que o nome era Maicon Talk Show. Olha aí! Maicon Talk Show! Aí eu pensei, vou achar um amigo músico que nos intervalos faça um violão e voz. Aí pensei, cara, que mão de obra que vai dar eu sozinho, né, cara? Não tinha todo mundo em casa, clausurado, né? Isso já no meio da pandemia. Já tinha começado a pandemia. Tá. Aí eu fiz uns 3 episódios, foi legal, deu uma repercussão legal, eu postei mais, acho que foi mais no Facebook do que no YouTube até. Aí fiquei, muita mão de obra. Aí nisso eu vi os caras do Flow no Danilo Gentili. Aí eu fui pesquisar o que é Flow, né, cara? Aí achei o formato podcast, tipo, opa, que legal isso aí, cara, legal. Nisso um amigo meu, Fabrício, que é um outro fotógrafo, a gente tava tudo sem trabalhar, porque os eventos acabaram, a gente não tinha previsão de voltar a trabalhar. Comecei a vendi computador, vendi drone, fui vendendo. Fui queimando. Eu fiz também. Era o que eu tinha. Fiz a mesma coisa, Aí o Fabrício, vamos fazer alguma coisa, senão a gente vai ficar louco dentro de casa. Vamos fazer alguma coisa. Eu falei, cara, que tal a gente fazer um podcast? Pelo menos... Tá, aí fizemos lá, tinha umas madeiras lá em casa, uma mesinha assim, botamos os microfonezinhos que eu tinha lá, ele tinha um, ele tinha outro, juntamos os equipamentos. Comecei a fazer gravado, mas eu não tinha noção de como fazer, não tinha ideia. Aí, o que eu vou convidar, né? Aí convidei um amigo, convidei outro, fui convidar alguém que tinha alguma profissão, que eu achava que podia rolar assunto. Aí um amigo meu falou, eu podia te patrocinar? Opa! Até poderia. Rola um Pix por aí, rola um Pix. Quase que eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá os meus negócios aqui. Vamos ver. Não, cara, gostei, eu gosto de incentivar os amigos aí, o Iridan, meu grande amigo Iridan, que até hoje é meu patrocinador, né? Eu queria agradecer ele, porque acho que também amigos que te incentivam, cara, um amigo da época da escola, que era um cara que veio de uma realidade... muito humilde, cresceu na vida assim, com muito trabalho, dedicação, e falou, cara, quero te patrocinar. E ele também é um cara que é um investidor de várias empresas. Que legal. Aí eu pensei, cara, é um negócio. Aí eu convidei um outro amigo pra ir lá contar umas histórias. Ele falou, cara, quero te patrocinar também. Aí eu comecei a dizer, cara, acho que isso é um bom negócio.
Aí fui chamando um aqui, fui chamando outro ali, dava uma admitida, vou chamar, comecei a chamar uns artistas da música gaúcha, de rock e tal. E a galera começou a dizer, não, eu vou. Cara, comecei a chamar o Mota do Balão Geral. A galera... Aí o Fabrício saiu fora, ele não quis mais ficar na sociedade. Aí eu só tinha 2 câmeras na época, né? Sim. Eu digo, cara, vou fazer. Por quê? Porque a internet da minha casa era patrocínio. E eu a coisa não tava muito fácil, né? Já não... Digo, cara, se eu perder o patrocínio da internet aqui, é mal uma conta que eu vou ter que pagar. Não tava muito fácil a pessoa pra não dizer que tava difícil, né? Tá difícil. Não quero usar o difícil, eu quero dizer que era um período desafiador. Muito desafiador pra todo mundo. Tava num período aí de transição de carreira. Gerando mais um negócio. Gerando mais network. Aí, digo, não vou desistir, né? Não vou desistir. Vou continuar. Aí comecei a fazer gravado, né? Aí isso, falei, cara, eu preciso voltar a fazer ao vivo, porque eu gostava do ao vivo. Aí fui pra internet, pesquisei, eu já tinha um computador bom, fui atrás, consegui um aplicativo no celular que trocava as câmeras. E foi interessante, cara, porque daí foi o Nando Gross, vocês conhecem o Nando Gross, que ele é um repórter bem antigo, e o Mano Chance, que é o da comunidade. Foram algumas pessoas assim, e aí eu lembro do Nando Gross falar, cara, que loucura isso que tu faz, como é que tu troca as câmeras no teu celular? Cara, mas tu tem uma habilidade assim, tu tem uma estrutura aqui dentro da tua casa que é um negócio incrível, cara. Aí eu falei, como é a parte técnica disso pra mim é uma expertise minha, que eu estudo. Porque você já tinha uma produtora. Pra mim é muito fácil, entendeu? Mas pra eles assim, ele falou, cara, ano que vem eu quero fazer uns negócios, tu vai ter que me ajudar nisso aí. Eu pensei, mas que loucura isso aí, cara, olha só, né? E aí, nisso, eu fiquei pesquisando salas pra alugar em Cachoeirinha e tal, chamei o dono dessa sala que não tinha dinheiro pra pagar aluguel, o dono da sala viu e falou, cara, eu acho muito legal esse negócio, aí eu tô com aquelas... Vamos aqui, vamos conversar. Aí o dono da sala veio, a gente trocou uma ideia, foi assim... Aí ele olhou pra minha cara, nunca tinha visto o cara na minha vida. A gente começou a conversar, o cara, eu gostei de ti, gostei do teu trampo, eu gosto de coisa inovadora, gosto de gente que se desafia pro negócio. E a chave é tua. Faz o que tu quiser, tu tem 6 meses pra fazer o que tu quiser nessa sala. Cara, nesse relato já dava pra escrever um livro. Não? Eu tô aqui mentalmente registrando os pontos. E eu tô chocada, porque assim, o que você tá dando é uma aula de como começar do zero, sem ter a expertise naquele negócio. É claro que você tinha algo paralelo. Claro. Você entendia do som porque e tal. assim, ter a estrutura pra fazer uma coisa, desenvolver o projeto é outra. Claro que a estrutura é importante. Pra quem não entende nada como eu, é muita coisa. Claro. Você já tinha essa mão. Porém, continua lá. A visão empreendedora, ela estava presente ali. O começar, mesmo sem ter uma estrutura assim tão top. Tu disse que começou lá na tua casa. Não, na minha casa. Tu montou ali o estúdio com o que você tinha. Exato. E uma coisa muito legal que tu fala, e acho que é natural teu, que é... Eu podia traduzir assim, em coragem, mas eu queria falar cara de pau, assim, de estar falando com as pessoas sobre isso. É isso de estar fazendo o teu networking e de estar fazendo os seus contatos. E era isso, e vamos ver no que vai dar. Tudo bem, não tem dinheiro pra pagar a internet, mas vamos lá, porque isso aqui vai explodir, vai pro mundo. Não. Esse ponto é muito interessante, porque muitas vezes negócio, eu não vou montar um negócio porque eu não tenho grana. Isso. E a gente tava falando do poder do networking ali. Cara, tu pode conseguir alguém que patrocine o teu projeto. Acho que a questão é tu ter um projeto pra levar e que aquilo ali faça sentido pra ti. Que quem vai te patrocinar, olha, cara, o cara tem amor por isso aí. Sabe do que tá falando. Só não tem o dinheiro. E o dinheiro vai... Mas que ele é um baita comunicador. Muito. Mas aí tem... eu vou aprender com ele. Ele é um baita comunicador. Mas tem um lance importante. Aí acontece. Aí eu vim pra cá, comecei a fazer e tal. Aí pensei, cara, mas não faz nem sentido eu ter todo esse espaço para usar uma vez por semana. Não, sim. Porque assim, eu sabia que em algum momento eu ia ter que pagar o aluguel, né? Eu precisava fazer isso, rentabilizar. O que eu ganhava de patrocínio, já pagaria o aluguel. Beleza, mas aí eu digo, não. Mas eu não tinha como alugar o estúdio sem ter algumas coisas a mais que faltavam daí tecnicamente. Tecnicamente. Então, não tinha como tornar isso comercial. O mínimo, pelo menos. Porque daí tinha coisas que não tinha como eu estar aqui com o meu celularzinho e alugando pra vocês, não tinha como, assim, né?
Aí entra o Nerinho que tá ali. Porque daí o Nerinho é meu amigo há tempo e tal. O Nerinho falou, Nerinho, nós conversando sobre... E o Nerinho, eu tinha vontade de uma hora ser um empreendedor também. Eu falei, cara, eu tenho uma oportunidade, de negócio pra ti. Uma baita oportunidade. Eu tenho uma oportunidade. E... Tá, aí fiz os meus cálculos lá e tal, ó. Falei, mas aí tu vê que tudo tá ligado, né? Você conhece o Shark Tank Brasil? Sim, claro. Cara, eu assisti todos os episódios. Quando eu fui pensar quanto vale a minha empresa, tem tudo a ver com aquilo que eu assisti os grandes players do Brasil falando. Eu não tava igual um bocó ali. Não, cara. Eu aprendi, sabe? Eu falei, Nerinho, a proposta é essa, cara. Nós vamos por esse caminho. O Nerinho, cara, fechou. Aí a gente pôde comprar equipamento, melhorar a nossa estrutura. Cara, daqui pra frente... Aí eu escutei um lance, ver como são as coisas. Posso ir falando? Pode falar. Se passar o tempo, eu não vou cobrar mais, tá, gente? Legal, é patrocínio. É patrocínio. A conversa tá boa. O bom de conversar com o dono é isso. É isso aí. O cara do Flow falou um negócio assim, né? Ele falou assim, a gente trabalhou... O Flow faz episódios de até 3 horas. Tá ligado? Ele falou... Com cerveja, né? Cerveja, né? Tá ligado? Ele falou assim, ó. A gente trabalhou 2 anos para se tornar... eu tô tentando lembrar a palavra. Indispensável para os candidatos à presidência. Ou seja, os caras têm que vir aqui. Vir aqui tem que ser... eles não podem nem pensar em não vir aqui. Tem que ser uma necessidade. Tem que ser uma necessidade. Eles transformaram o negócio dele numa necessidade. E aí aquilo foi muito... Eu pensei, cara, é isso. A gente tem que trabalhar... Eu falei, cara, pra quando chegar as eleições de Cachoeirinha, a gente tem que ter acesso... Cara, ontem o prefeito tava aqui dando uma entrevista dizendo, cara, que estrutura top vocês têm. Falei pra ele, cara, faltam 2 anos. Ou seja, os caras, a galera E eu nem tô fazendo campanha política pra ninguém, mas falando, cara, esse espaço na cidade precisa se tornar necessário. E assim, né? Segunda-feira... na verdade, na semana passada, segunda-feira, eu fui fazer uma reunião. Me chamou um cara, não vou dar muito spoiler, porque é um projeto que ainda tá... O cara é um artista famoso do Rio Grande do Sul. Uhum. Ele viu o meu vídeo falando ali, o meu você viu, né? Aí ele me ligou, gostei muito do rapaz, aquele que fala. Não, é o que tá falando contigo agora aqui. Cara, ele tem um canal no YouTube, e é engraçado, porque ele faz o trabalho dele com 2 webcams. O canal dele é um negócio fenomenal. Fenomenal o que ele tem de views naquilo. Cara, não, é um negócio... O teu canal é fenomenal também. Também. O teu... Mas, assim... Ele já foi mais fenomenal. Agora ele vai voltar a ser. O teu, assim, tá voltando, em termos de números, tá, o teu, eu acho que tem mais que o dele. Mas tu tem... Eu tô batendo os 3 milhões de views. E 87 mil inscritos. Ele tá por aí de views, mas ele tem 12 mil inscritos só. Então ele tem um canal engajado. Ele tem um canal muito engajado. Muito engajado. E ele falou, cara, é o seguinte, eu quero profissionalizar. Tu tem a expertise que a gente precisa. E aí a gente tava negociando, e às vezes os caras falam assim, cara, parece que as coisas caem no teu colo, assim. Aí eu tenho uma frase de um livro que eu gosto muito de ler, biografia de história de empreendedores, eu li a do Carlos Wizard, da Wizard, né, obviamente. Sim. Ele vai dizer o seguinte, sorte é quando preparo encontra oportunidade. Exato. Eu não sei se a frase é dele, mas ele cita no livro. Cara, Dr. Lair Ribeiro usa essa aí também, do sucesso não ocorre por acaso, acho que é... Cara, isso é real. Eu falei pro Nerinho, cara, ontem veio aqui o prefeito e os assessores dele, os caras chegaram, tinha um sofá pra ele sentar, o ambiente climatizado, os caras chegaram, cara, nós nem sabíamos que tinha esse lugar em Cachoeirinha. Ou seja, se tá tudo bagunçado, tudo feio, tudo mal arrumado, e o cara vem aqui, uma vez ele não volta. Mas... houve uma preparação. Aí, esses dias, um cara me chamou, Michael, seguinte, ó, tem uma empresa que é a maior empresa de impressões de álbum fotográfico do Brasil. E essa empresa fica em Viamão, na 118. Quando a gente menos percebeu, tava aí o Nerinho lá fazendo a live pros caras. Bombando, e os caras assim, cara, que massa a estrutura, como é que eu fui parar lá? Não sei, cara. Aconteceu, mas eu sei de uma... Aí, a gente tinha um microfone desses, tá? Tá. A gente tinha um microfone, o resto era diferente.
Aí eu fui lá, fiz um negócio e um cara, vou comprar um microfone pra ti, Mike, vou te ajudar nisso aí. Um amigo meu foi lá e me ajudou, cara, me patrocinou com o microfone. Eu falei, olha, a gente precisava de mais 2 igual, cara. Então, cara, vamos comprar, azar, vamos parcelar. Na outra semana, os caras me chamaram pra fazer essa live, a gente fez só a parte do áudio, Sim. né? Dentro da Via Color, que é a maior empresa de impressão de álbum do Brasil. Eu falei, Narinho, tu já pensou se os caras estivessem no chamado e a gente tivesse com um microfone de cada tipo? Imagina. Ia ser horrível. A gente chegou lá e os caras, que top esses microfones. Então, estar preparado para quando a oportunidade aparece é fundamental. Fundamental. Mas sabe o que eu noto no seu relato? E para mim tá ficando muito evidente, Renato. Maicon, você está sempre em contato com o conhecimento de empreendedorismo. Você assistiu todos os episódios do Shark Tank, você lê livros de empreendedores. Isso é. Ou seja, tu tá sempre abastecendo a sua mente com ideias a respeito do que é empreender. Então, também a mentalidade empreendedora, ela não acontece ao acaso. Não é? Talvez você tenha nascido. Ela tem que ser cultivada. Talvez você tenha nascido com um dom de empreender, sim. Porém, você foi se preparando, você está sempre se preparando. Acho que é um assunto que faz você vibrar. Quando a gente está aqui, né, te ouvindo falar, eu pelo menos, eu fico aqui entusiasmadíssima com as suas histórias. É verdade, eu ficaria tranquilamente 3 horas ouvindo todas as suas histórias, porque assim, você brilha falando sobre isso, mas há um preparo, não é ao acaso que você é convidado para isso, que as pessoas chegam até você. Existe uma rede, além do seu próprio networking, existe hoje, principalmente com a internet, né? Existe uma rede que mostra o quão capaz tu consegue fazer. E eu acho que para o empreendedor isso é importante. Ele pode começar algo ao acaso. Ele pode começar algo despretensiosamente. Tipo do sentido, caiu no meu colo o negócio. Caiu. Acontece. Claro. O que ele vai fazer com aquilo para que aquilo dê frutos é que eu acho que é a chave de um bom empreendedor. Porque ele pode parar por ali, fazer aquele negócio e não fazer mais nenhum, né? Porque ele não vai se preparar, talvez ele não tenha, talvez iniciativa, coragem para comprar os microfones, para ter o equipamento que precisa para poder mudar as câmeras, enfim. Talvez ele não tenha a iniciativa de pensar que aquele primeiro negócio pode gerar outros negócios. Talvez ele não tenha visão empreendedora, talvez, enfim, não tenha coragem. Alguma coisa falte, porque pode cair no colo de muita gente. Mas por que alguém consegue transformar isso num empreendimento e outras pessoas às vezes não conseguem? Eu tenho uma frase lá na Argentina, numa igreja, tinha um pastor lá, o Christian, eles diziam assim, mais ou menos uma frasezinha, né? Que ele sempre ilustrava assim, do cara dizia assim, cara, como é que tu tem essa mentalidade? O cara dizia, tá vendo aquele quadro ali atrás? Não tô vendo. Pois eu já vi. Então, assim, enxergar coisa onde parece que não tem nada. Eu acho que isso é uma coisa importante. E aí tem uma coisa assim que a gente pode falar em coragem, em determinação, mas tem muito a ver com acreditar que é possível. Então, e aí, a gente falou de networking e tal, tu assistiu alguns programas e tal, mais livros também voltados a essa área. Quando a gente começa a se conectar também com pessoas que conseguiram, porque às vezes a gente vai pedir conselho para aquele que não conseguiu, né? Te encoraja. E aquele que não conseguiu, ele te diz que não é possível. Então, é importante a gente estar conectado com quem está fazendo. Se eu não consigo estar pessoalmente, então que eu me conecte que eu faça leituras que me possibilitem. E aí, quando a gente falou da mentalidade empreendedora, né, com o que eu estou abastecendo a minha mente? Estou abastecendo com o que me traz a possibilidade ou não?